Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os resultados do Banrisul, resultados relativos ao primeiro trimestre de 2022 e fiquem comigo até o final do vídeo porque eu vou falar sobre os dividendos do Banrisul. Banrisul é uma ação de dividendos e também vou calcular aí o preço teto, mostrar o preço teto do Banrisul para vocês. E se você é novo ou nova aqui no canal Investimento Inteligente, por favor, se inscreva no canal, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo. Eu faço vídeos diários como esse, então se você se inscrever no canal, você não vai perder meus vídeos diários sobre investimentos. Beleza, pessoal? Então agora, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos falar sobre o Banrisul. Banrisul, que é um banco fundado em 1928, é uma estatal, né, do Rio Grande do Sul, está entre os 20 maiores bancos do país em operações de crédito, patrimônio líquido, entre outros indicadores. E várias empresas fazem parte do grupo Banrisul, né? Tem Banrisul Consórcios, Banrisul Armazéns Gerais, Banrisul Corretora, enfim, são várias empresas realmente. Se eu fosse colocar todas aqui, daria uma lista muito grande. E o Banrisul aí, né, tem como códigos de negociação na bolsa BRSR3, BRSR5 e BRSR6. Bom, a ação mais negociada da companhia é a BRSR6, né? Essa ação é a ação que tem maior volume aí diário de negociações na bolsa. Não vale a pena investir em BRSR3 e BRSR5, porque essas ações não têm liquidez diária, são ações aí que são negociadas em volumes muito baixos, né? Então, essas ações que não têm liquidez não vale a pena, né? Porque liquidez na verdade é uma porta de saída, né? Lá na frente, um dia, se a gente quiser sair, né, daqui 15, 20 anos, vamos dizer assim, se a gente quiser sair, a gente provavelmente vai ter aí um grande número de ações, e se aquela ação não tem liquidez diária, então a gente não consegue sair dessa posição, né? Porque não tem demanda, né? Não tem pessoas comprando. Então, como o BRSR6 é a ação disparado aí, a mais negociada da companhia, a gente pode dizer que basicamente Banrisul é negociado na bolsa com o ticker BRSR6. Então essa é a ação aí que a gente tem que comprar se a gente decidir realmente investir no banco, né? E já trazendo alguns aí dos primeiros resultados, né? O Banrisul sofreu um pouco aí depois da divulgação dos resultados no mercado, né? O mercado penalizou um pouco as ações aí do Banrisul, muito porque o lucro líquido ajustado da companhia chegou aí em 164 milhões de reais. Mas se a gente for ver aí o primeiro trimestre de 2021, o lucro líquido da companhia tinha sido aí de quase 279 milhões de reais. E se a gente for comparar aí com o quarto trimestre de 2021, o lucro líquido tinha sido aí de 250 milhões por aí, né, reais. Então, a gente vê que houve uma queda significativa, né, na comparação, tanto na comparação com o quarto trimestre de 2021, quanto na comparação com o primeiro trimestre de 2021. Então, como o mercado vê muito essa situação do lucro líquido, né, dos resultados operacionais, então o mercado acabou penalizando as cotações do Banrisul depois da divulgação desses resultados. Mas o Banrisul tem várias situações interessantes que vale a pena a gente olhar. Por exemplo, a carteira de crédito, né, do Banrisul cresceu na comparação aí com o quarto trimestre. Mesmo com um lucro líquido ajustado bem menor, a carteira de crédito do Banrisul cresceu e foi a melhor performance num primeiro trimestre da companhia nos últimos 10 anos. Então a gente vê que esse valor aí, né, essa carteira de crédito, né, subiu 3,3%, frente à comparação aí com outros momentos em que a carteira de crédito simplesmente andou de lado ou até foi reduzida. E um crescimento tão bom assim tinha sido registrado lá em março de 2014. Então já fazia bastante tempo, aí, 8 anos, né, que a carteira de crédito do Banrisul não crescia de maneira tão considerável assim, né? Então foi bem interessante essa parte do resultado. E na concessão de crédito, o Banrisul, né, subiu aí na comparação com o primeiro trimestre de 2021, então na comparação anual, subiu 21,7% a sua concessão de crédito, né? Chegou a 10 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2022. E a gente vê que esse resultado é muito impulsionado pela situação aí relacionada à área imobiliária, né, que subiu mais de 100%, na área de câmbio subiu 52%, na área de pessoas jurídicas subiu 32% e na área rural, onde o Banrisul tem uma presença forte e vai se fortalecendo cada vez mais, houve uma subida de 30%.
A carteira de crédito do Banrisul, né, chegou no total a 42 bilhões de reais. Então, um aumento de 15% desde março de 2021, né, um aumento de 15% no ano. Então, se a gente for ver aí, lá em março de 2021, a carteira de crédito do Banrisul era de 36,9 bilhões de reais, agora chegou a 42,4 bilhões de reais. Então, mesmo com aquela queda no lucro líquido, né, que a gente estava mostrando no começo do vídeo e que o mercado viu muito isso e acabou penalizando as cotações da empresa, a gente vê que houve uma subida de 15% na carteira de crédito do Banrisul, né? Então, o Banrisul, por mais que ele já seja bem grande, né, é um banco bem grande no Rio Grande do Sul, por ser uma estatal, né? Então é um banco assim que no cenário regional ele é muito grande, né? Mas mesmo assim ele vem mostrando um crescimento bem interessante da carteira de crédito. Verificando aqui o índice de inadimplência, a gente vê que o Banrisul é um banco que tem uma boa qualidade de crédito. Isso se explica por alguns fatores. Na parte de pessoa física, o Banrisul, por ser uma estatal, ele tem acesso, né, a servidores públicos e com taxas melhores a servidores públicos. Então, esses servidores públicos podem contratar, por exemplo, empréstimo consignado. E o empréstimo consignado tem uma taxa de inadimplência muito baixa. Então, esses servidores conseguem ter acesso a produtos aí mais baratos do que em outros bancos, né? E, em contrapartida, o Banrisul tem uma qualidade de crédito muito boa quando faz essa venda desses produtos para servidores públicos, né? Então, muitos servidores públicos se utilizam desses serviços do Banrisul, né? E é por essa razão que a qualidade de crédito em pessoa física do Banrisul é muito boa, muito melhor do que em outros bancos, até bancos muito maiores que o Banrisul, né? Na parte de pessoa jurídica, a gente vê a mesma coisa, que o Banrisul ele consegue, por ser uma estatal, ele muitas vezes oferece, né, produtos muito mais atrativos para as pessoas jurídicas. Então, também faz com que tenha uma boa qualidade de crédito e que expanda a sua carteira. E também uma situação que não pode passar batido aqui é que o Banrisul ele tem uma enorme capilaridade no estado do Rio Grande do Sul e o estado do Rio Grande do Sul, tradicionalmente, historicamente, é um estado forte no agro. Então, o Banrisul ele conta com funcionários especializados e com agências especializadas no crédito rural, né? Isso faz então com que o Banrisul consiga oferecer boas taxas e como ele tem uma forte presença em todo o estado do Rio Grande do Sul, então ele vem crescendo cada vez mais a sua concessão aí de crédito na área rural, né? E o agro é muito forte no Brasil e continua sendo forte, vai continuar sendo forte. Então o Banrisul consegue se aproveitar bem disso, né? Sendo um parceiro aí do agro. E se a gente for ver o índice de inadimplência no total, ele ficou em 1,95%. Esse índice de inadimplência considera as dívidas aí com vencimento acima de 90 dias, né, que já estão atrasadas há mais de 90 dias. Isso porque essas dívidas costumam então ficar mais difíceis aí para o banco recuperar, né? Então, esse índice de inadimplência ficou em 1,95%. Se a gente for comparar com outros bancos, esse índice de inadimplência ele até está abaixo assim, da média, então é um índice de inadimplência muito bom. Geralmente, o índice de inadimplência de pessoa física é bem maior do que o de pessoa jurídica, mas no Banrisul acontece o contrário. Se a gente for ver aqui, o índice de inadimplência de pessoa física ficou abaixo da média do próprio banco, ficou em 1,8%, muito por conta daquilo que eu estava falando de o crédito, né, para a pessoa física ser muito direcionado para servidores públicos, né? Então, tem uma qualidade de crédito muito boa. E nas pessoas jurídicas aí, o índice de inadimplência ficou em 2,45%, é o maior índice do banco, mas ainda assim um índice muito abaixo de outros bancos, inclusive bancões aí, que registram um índice de inadimplência mais alto que isso. E na parte aí de despesas de provisão, o Banrisul, né, aumentou as suas despesas de provisão, como a gente pode ver nesse gráfico, mas isso se deve muito, claro, ao aumento da carteira de crédito do banco. Como a gente já viu, a carteira de crédito do banco ela vem crescendo, mesmo que os resultados tenham sofrido um pouco aí nesse trimestre, a carteira cresceu e isso faz, claro, com que as despesas de provisão aumentem. E vendo aqui as despesas administrativas, né, ajustadas aí da companhia, a gente vê algumas situações importantes que a gente tem que falar. Houve um acordo coletivo dos bancários, esse acordo aí representou um aumento de 11%, né, para os bancários. Então é um aumento aí que, se a gente for ver,
Na verdade, ele está em linha com a inflação registrada nos últimos 12 meses, que chegou em 11%, né? Então, a inflação ficou um pouquinho acima aí desse acordo coletivo dos bancários. Mas, no total, se a gente for ver aí, né, houve uma queda de 7,1% nas despesas administrativas na comparação com o quarto trimestre de 2021. E se a gente for comparar, né, com o primeiro trimestre de 2021, se a gente for fazer então a comparação anual, houve uma subida aí, um aumento de 4,3% nas despesas administrativas. Eu acredito que esse resultado tenha sido muito bom para o Banrisul, porque ele conseguiu ali, mesmo repondo 11%, mesmo ele repassando, né, fazendo a reposição para os bancários aí dentro da inflação nos últimos 12 meses, mesmo assim, ele conseguiu ter uma subida no último ano de 4,3% apenas, então bem abaixo da inflação nos últimos 12 meses. Claro que a inflação tende a continuar subindo aí, pelo que está parecendo, né? O cenário macroeconômico parece ser esse, então a gente tem que ver se no próximo trimestre, né, não vai haver, de uma certa maneira, uma compensação dessas despesas. Isso é algo a acompanhar, mas por hora acredito que seja aí um aumento muito bom, na verdade, né, de apenas 4,3%, porque ficou bem abaixo da inflação registrada nos últimos 12 meses. E vendo aí o número de colaboradores, né, desde março de 2020, então, quer dizer, nos últimos 2 anos, houve uma queda de 1.351 colaboradores. Então, o banco tem buscado uma maior eficiência, mesmo sendo uma estatal, acredito que tem conseguido fazer isso, né? E como eu tinha comentado aqui sobre a carteira de crédito, a gente falou bastante sobre isso, 56% quase da carteira de crédito é direcionada para a pessoa física. Mas no caso do Banrisul, eu não acredito que isso seja preocupante, porque, claro, por mais que pessoa física costume ter um índice de inadimplência maior, o fato é que no Banrisul a gente viu que é o contrário. O índice de inadimplência de pessoa física é muito baixo, muito por conta da qualidade de crédito direcionada a servidores públicos. Pessoa jurídica representa aí 17% na carteira de crédito e o crédito rural representa quase 12%. E a gente vê que o Banrisul tem investido bastante nesse aumento da carteira de crédito rural. Então acredito que até o final do ano seja bem possível que esse crédito rural represente mais na carteira total do Banrisul. E para finalizar aqui, vendo o preço teto, né, do Banrisul e dividendos aí projetados, eu estou usando aqui a ferramenta do AGF+, né? Então a fonte dessa informação é o AGF+. A gente vê que eles colocam um preço teto, né, de R$ 16,46, preço teto esse que é calculado, né, como o preço máximo que a gente deve pagar na ação para receber pelo menos 6% de dividendos ao ano. Então o preço teto chegou em R$ 16,46, mas atualmente aí a cotação é de R$ 10,26, né? Então existe aí uma diferença, né, de R$ 6,20 na cotação, então uma defasagem, né? E isso mostra então uma margem de segurança de 62%, né? Então acredito que o Banrisul realmente esteja bastante descontado, né? E nos últimos 6 anos o Banrisul pagou por ano, né, 92 centavos aí de dividendos por ação. Nos últimos 6 anos o dividend yield médio do Banrisul foi de quase 9%. E nos últimos 12 meses, né, foi de 10,14%. O AGF+ projeta de dividendos para o ano de 2022 o total de 98 centavos, né? Então isso faz com que o preço teto fique em R$ 16,46. Então tem uma defasagem e uma margem de segurança bem interessante para o Banrisul. Banrisul, claro, nada do que eu falo aqui é recomendação, né? Não sou analista CNPI, aqui eu só busco compartilhar meus estudos sobre investimentos com vocês, mas pessoalmente Banrisul é uma ação que eu tenho aportado porque está com um PVP de 0,46, então está muito abaixo do seu valor patrimonial, sendo que historicamente o Banrisul é negociado a um PVP de 0,90. Então ele sempre é negociado com um certo desconto, muito por ser um banco regional, por ser uma estatal, mas nesse momento ele realmente está muito abaixo, né? O valor patrimonial por ação é de R$ 21,98, sendo que a cotação atual é de R$ 10,26. Então, se ele for cotado, se ele voltar a ser negociado a 0,90, né, que é a média histórica dele, então existe aí uma boa valorização. Claro que para curto prazo não existe nenhum gatilho assim que possa destravar
esse preço aí da cotação do Banrisul. Não vejo isso a curto prazo. Mas a médio e longo prazo, né, e para dividendos, para gerar renda passiva assim, quase que imediata, eu acredito que o Banrisul seja um ótimo investimento, né? Então é por isso que eu tenho aportado no Banrisul, porque o Banrisul é um banco que gera renda passiva. Nos últimos 6 anos ele pagou quase 9% de dividend yield por ano, né? E no último ano pagou mais de 10% e deve até aumentar um pouquinho aí esse dividend yield nesse ano de 2022, né? Então, por essa razão que eu tenho investido no Banrisul como gerador de renda passiva e no longo prazo, claro que existe a possibilidade do Banrisul voltar a ser negociado aí a um PVP de 0,90, então isso já também poderia gerar uma valorização, mas claro, para longo prazo. No curto prazo, eu vejo o Banrisul andando de lado e sofrendo algumas quedas. Gostaria de saber aí nos comentários o que vocês acham da ação do Banrisul, de outros bancos, enfim, eu aprendo muito com vocês nos comentários e respondo todos os comentários aqui no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.